Muito bem, pessoal. Pessoal, hoje vamos analisar basicamente a questão relativa às questões colocadas, eu acredito que vocês tenham visto no Moodle, são questões preparatórias para a nossa prova e mais ou menos dentro do contexto com que as questões serão ministradas durante a avaliação. Vocês sabem que a nossa prova, a avaliação vai ser entregue para vocês no dia 17 da próxima semana, né? Da outra semana ainda, e deverá ser entregue de devolução em dia 24 no máximo, ok? Eu estabeleci ali 10 questões que eu gostaria de analisar com vocês, e estas 10 questões são questões que vão incidir basicamente sobre o conteúdo desta prova, uma prova que vai ser elaborada sobre os limites da jurisdição nacional, lá no Código de Processo Civil, que corresponde aos artigos 23 e seguintes do CPC, certo? Competência judiciária. A questão relativa à cooperação judicial internacional, que, na verdade, é uma questão que está vinculada também ao nosso Código de Processo Civil, e ali também temos algumas informações trazidas nos nossos slides, e a questão relativa à aplicação da lei no espaço, certo? Que está configurada estruturalmente entre os artigos 7º ao artigo 11º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Muito bem. Ora, dentro das 10 questões colocadas, a primeira questão que foi posta, ela está vinculada à seguinte indagação. Indique qual autoridade judiciária é competente para decidir sobre partilha de bens imóveis situados no Brasil, de propriedade de um casal grego, domiciliado na Espanha, que pretende se divorciar. Vamos analisar o processo seletivo ou especificado da nossa questão, dizendo o seguinte: a pergunta que está sendo formulada é quem é o juiz competente. Para quê? Para a partilha de bens de um imóvel situado no Brasil. Partilha de bens de um imóvel situado no Brasil, certo? De propriedade de um casal grego, ou a nacionalidade dos proprietários. E, finalmente, que está domiciliado na Espanha e que quer se divorciar. Então, o que nós temos estruturalmente aqui é um divórcio onde se pretende a partilha de bens imóveis. E estes bens imóveis estão situados no Brasil. Se nós formos analisar quem são ou quais são as hipóteses trazidas para vocês, eu vou dizer que a letra A fala da Autoridade Judiciária Brasileira, a letra B da Autoridade Judiciária Grega, a letra C da Autoridade Espanhola e da letra D a lei do local onde vier a ser ajuizado o pedido de divórcio. Pessoal, essa resposta, então, tem que ser estruturada dentro deste contexto. Quem é o juiz, né, para decidir acerca de partilha de bens num divórcio, sendo que estes bens estão situados no Brasil? Nós temos no contexto do artigo, um momentinho que eu vou trazer a vocês aqui, no contexto do artigo 23 do CPC, no item terceiro, o seguinte esclarecimento. Caput. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exceção de qualquer outra, o que estabelece exclusividade da jurisdição do juiz brasileiro. Número 3. Deliberar acerca de divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, de bens, a partilha de bens situados no Brasil, ainda que titular seja
nacional de outro estado, certo? Ou que tenha domicílio fora do território brasileiro. Pessoal, nós estamos aqui respondendo estruturalmente a questão. Artigo 23, item 3º, do novo Código de Processo Civil. Dentro dessa estrutura, pessoal, só um minutinho que estou tentando melhorar a imagem. Dentro dessa estrutura, nós estamos, na verdade, estabelecendo, então, que é evidente que a autoridade judiciária para a partilha de bens imóveis do Brasil é a autoridade judiciária brasileira. É a resposta constante na letra A do item número 1. Não é a grega, nem a espanhola, nem o local onde for ajuizado o pedido de divórcio, porque está especificado nesse dispositivo que eu me referi. Se houver alguma dúvida, me questionem, por favor. Muito bem. A questão número 2. A questão número 2 trata sobre o juízo, a homologação da sentença estrangeira, ou melhor dito, a homologação de decisões estrangeiras. E a questão estabelece a seguinte regra. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em determinado julgamento, que foi realizado em 2016, em juízo de delibação, recordem-se, delibação significa a verificação do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 15 e no artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que, aliás, vem repetido após no regimento interno do STJ ou na chamada Resolução número 9 do STJ. Então, a pergunta era, por que, quando o STJ deliberou acerca ou deliberou acerca da eventual pedido de homologação de sentença estrangeira, nós estabelecemos adiante a seguinte informação: o indeferimento pelo STJ, o indeferimento do pedido pelo STJ de uma ação de alimentos que foi procedida na França. E que indeferimento este que foi desenvolvido sob que argumento? Dentro das hipóteses, eu coloquei ali 4 hipóteses. Então, qual é o argumento do indeferimento de uma homologação de sentença? Por efetividade, o que nós temos, pessoal, é que esta execução de sentença, esta homologação de sentença, essa homologação de uma decisão internacional, se procederá na fórmula dos artigos 15 e 17, o que chamamos de delibação. Então, qual o motivo pode ensejar o indeferimento? O descumprimento do artigo 15 ou o indeferimento do artigo 17. Recordem-se que o artigo 15 fala em pressupostos para homologação. Primeiro, a competência do juiz. Segundo, a citação do réu e a decretação de sua revelia, se for o caso. Terceiro, o trânsito em julgado da decisão na origem, de onde proveio. Certo? Quarto, a questão relativa à autenticação dos documentos através de tradução juramentada. Dentro destes pressupostos, que estão constantes no artigo 17, nós damos um passeio, retornando ao artigo 15, que nós vamos ver os pressupostos principiológicos para que a sentença seja efetivamente homologada, que são o respeito estrito à ordem pública, aos bons costumes e à soberania nacional. Diante destes pressupostos, a pergunta é: qual é o argumento pelo qual o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de homologação? E aí eu coloco 4 opções, sendo que a primeira diz o seguinte: porque o juiz francês é incompetente para decidir sobre a medida proposta.
Segunda questão, a citação do réu domiciliado no Brasil se procedeu por via postal. Terceiro, a decisão homologando é nula por falta de fundamentação. E quarto, a decisão homologanda não considerou a existência de litispendência. Vamos analisar caso a caso. Letra A. O Superior Tribunal de Justiça deixou de homologar, deixou de dar eficácia à decisão da França em ação de alimentos, porque o juiz da França é incompetente. Pessoal, pergunta que não quer calar. Numa ação de alimentos, a competência judiciária é exclusiva ou é concorrente? Evidentemente que, a teor do artigo 23 do Código de Processo Civil, a competência judiciária, certo, é a estrutura, certo, estabelecida dentro de um pressuposto de validade. A concorrência faz com que ambos os juízes, o francês e o brasileiro, sejam igualmente competentes. E, sendo igualmente competentes, nós temos que estabelecer que a questão número A está errada, porque diz que o juiz francês é incompetente. Não é incompetente. Letra B. A citação do réu domiciliado no Brasil se procedeu por via postal. Muito bem. Qual é a fórmula no processo internacional que exige que a citação do réu, mormente quando é domiciliado no Brasil, seja procedido por que meio? Nós vamos ver que o meio exigido pela lei brasileira para validação do ato é exclusivamente através da carta rogatória. Portanto, a via postal aqui constante, certo, estaria errada, e isto determinaria a nulidade do ato. Portanto, para todos os efeitos da questão posta, a questão constante da letra B foi o motivo determinante do indeferimento. E a exigência formal da carta rogatória, constantes nos atos de cooperação judiciária internacional, é elemento indispensável para a citação do réu. Ok? Motivo de indeferimento, portanto, pelo STJ. A letra B diz que a citação do réu domiciliado no Brasil procedeu-se por via postal, e é essa resposta que determinou o indeferimento, portanto. A letra C fala que a decisão homologanda é nula por falta de fundamentação. Pessoal, se a decisão veio da justiça francesa para homologação na justiça brasileira, os juízes brasileiros, sobremaneira os juízes do STJ, que vão exercer o princípio da delibação, eles evidentemente que não podem adentrar no mérito da questão posta lá pelo juiz francês. Ou seja, a falta de fundamentação da sentença é requisito meritório, mérito, e, portanto, não pode a decisão homologanda ser nula, né? Ou é nula por falta de fundamentação? Não, ela é nula por qualquer motivo, menos por falta de fundamentação, porque ela só vai ser nula se não preencher os requisitos do artigo 15 e do artigo 17. Ok? E a letra D, que diz que a decisão homologanda não considerou a existência de litispendência. Ou seja, o STJ não seria sequer competente para deliberar acerca da existência de litispendência. O argumento de litispendência, se viável fosse, só poderia ser elencado na exclusiva hipótese em que se procedesse na origem da justiça francesa. E, assim sendo, o que nós temos de evidente diante da nossa questão é que a litispendência sequer é válida no sistema jurídico brasileiro de direito internacional privado.
Assim sendo, também é uma questão que não poderia ser a motivação do indeferimento. Em suma, a resposta do número 2 é a letra B, de bola. Ok? Um pouquinho mais, pessoal. A número 3. Por favor, por favor. Um minutinho, pessoal. A número 3. A pergunta vincula-se à questão relativa à competência, de novo. A número 3 esclarece o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações em que? Eu estou perguntando em que casos há a competência judiciária do juiz brasileiro. Certo? E quando se estabelece esta regra, nós temos que pensar que a competência aqui não foi dita como exclusiva ou concorrente. E, mais apropriadamente, nesta questão, nós estamos vinculados ao artigo, um momentinho, ao artigo 21 do CPC. O artigo 21 do CPC estabelece claramente que compete à autoridade judiciária brasileira e um elenco de questões que estão colocadas, certo? Estabelecendo-se que, embora não haja exclusividade da competência judiciária, ela tem especialidade, ela é preferencial. Por isso que o caput do dispositivo do artigo 21 vai dizer compete à autoridade judiciária brasileira, mas não estabelece também com exclusão de qualquer outra. Então, a competência, segundo o contexto deste dispositivo, vai estabelecer, número 1, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Vejam o item 1, o inciso 1º do artigo 21, pessoal. O artigo 1º do artigo 21 vai dizer: compete à autoridade judiciária brasileira processar ou julgar ações em que, 1, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. É a transcrição efetiva do disposto no inciso 1 do artigo 21. Está correta essa hipótese? Segunda hipótese, em números romanos. Inciso 2º. O fundamento para processamento e julgamento seja de fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Novamente, nos socorremos do artigo 21, certo? Quando no inciso 3º está esclarecida a questão. Então, lá no caput, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, terceiro, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Novamente correta a hipótese. Certo? Até porque também é uma transcrição do dispositivo legal. Terceira hipótese, inciso 3º. As ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. As ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Para responder a essa questão, para verificar se a autoridade judiciária brasileira compete esta disposição, nós vamos nos socorrer do artigo 22. O artigo 22, certo? Vai falar basicamente expressamente das ações de alimentos quando, inciso 1º, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Então, a fundamentação deste item 3 também está especificado na letra A do inciso 1º do artigo 22 do CPC. Certo? Muito bem. Correta a hipótese também. E número 4, as ações decorrentes de relação de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil.
Novamente, o artigo 22, que lá no inciso 2º diz: quando for decorrente de relações de consumo, ou seja, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Correto novamente. Como esta hipótese aqui é aquela que estrutura escolha múltipla, lá nas letras, ou a sequência correta vai dizer, na letra A, que estão corretas as assertivas 1, 2, 3 e 4. Que, como nós vimos, de fato estão corretas. E, de fato, correspondem à nossa discussão acerca da questão posta. Na verdade, quando se fala em questão posta, eu estou dizendo aqui, então, que a sequência correta é a letra A. As demais questões, as demais sequências, não correspondem ao que nós analisamos na questão posta. Vamos adiante para a questão número 4. A questão número 4 estabelece o seguinte pressuposto. A Justiça brasileira recebeu uma carta rogatória encaminhada pelo Ministério das Relações Exteriores da Embaixada da Romênia, com o fim de verificar a possível ocorrência de crime de lavagem de dinheiro do empresário brasileiro Z, a quem se atribui competência para a execução da carta rogatória. Esta é a pergunta. A quem se concede competência para executar a carta rogatória? Ora, eu tenho que pressupor aqui que, em primeiro lugar, que a Justiça brasileira, ao receber a carta rogatória através do Ministério das Relações Exteriores, o recebeu através de uma promessa de reciprocidade, estabelecido com a Romênia. E isso faz com que, no mesmo sentido em que o tratado, essa promessa de reciprocidade positive a ideia, ou viabilize ou dê eficácia à ideia de que se trata de um ato de cooperação judicial, ou judiciária, como quiserem, de natureza indiscutível. Ainda assim, o objetivo da rogatória, pelo que se depreende, seria no sentido de citar o empresário brasileiro que é culpado por atos de lavagem de dinheiro. Nestas circunstâncias, a pergunta estrutural é: a quem se atribui competência para, palavra-chave, execução da carta rogatória? Não é para a concessão do exequatur, que é o STJ. É para que, após o exequatur, após a validação da carta rogatória, ela seja de fato executada. E aqui nós temos as seguintes hipóteses. Letra A, os juízes federais. Letra B, o Superior Tribunal de Justiça. Letra C, os juízes estaduais. E letra D, o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal não tem nenhuma competência para executar cartas rogatórias. Ele, preteritamente, inclusive, tinha competência para deferir o exequatur das cartas rogatórias, competência essa que foi transferida hoje para o Superior Tribunal de Justiça. E outra, a questão envolve execução e não a concessão do exequatur. A letra C, que fala em juízes estaduais, também é absurda, porque os juízes estaduais, considerando a matéria tema em direito internacional, não teriam competência específica para deliberar acerca disso. E a letra B, que fala em Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça realmente tem competência para conceder exequatur às cartas rogatórias, mas não tem competência para executar as cartas rogatórias, que é um ato posterior, é um ato de cumprimento daquela decisão que concedeu o exequatur. E, assim sendo, a resposta correta é a letra A. Os juízes federais, ou a Justiça Federal, que sempre terá competência para deliberar acerca do cumprimento de cartas rogatórias. Ok? Muito bem.
Quaisquer dúvidas eventuais, eu peço que me avisem. Questão número 5. A homologação de uma sentença estrangeira no Brasil, veja um assunto, homologação de uma sentença estrangeira no Brasil tem como requisito indispensável. Eu já antecipo a vocês, os requisitos da homologação das decisões estrangeiras, ou das sentenças estrangeiras, como queiram, porque este nome era antigo, hoje são decisões estrangeiras, os requisitos são aqueles constantes do artigo 15 e o artigo 17 da Lei de Introdução ao Código Civil, às normas do direito brasileiro. E quais são as respostas que são consideradas como requisito indispensável? Primeira, haver sido proferida por autoridade competente. Evidente que este é o primeiro requisito do artigo 15, a competência do juiz. Certo? Segundo requisito, letra B, estar autenticada pelo ministro da Justiça brasileiro. O ministro da Justiça, ou o Ministério da Justiça, compreende competência exclusiva apenas para receber e transmitir atos de auxílio direto. Ele pode até receber as cartas rogatórias que serão encaminhadas ao STJ, certo? Mas não é requisito indispensável a autenticação do ministro da Justiça, porque a autenticação não se procede pelo ministro da Justiça, e sim pela chancela consular, ou a chancela diplomática. Portanto, a letra B está errada. Letra C. Estar acompanhada por tradução. Correto. Juramentada ou não juramentada. Também está errada, porque sempre a tradução deverá ser juramentada, através de intérprete designado e devidamente comprometido com a sua atividade e seu ofício. Letra D. Ser a decisão proferida por órgão colegiado ou tribunal. Eu só posso homologar decisões de segunda instância? Ou só de órgãos colegiados? Na verdade, pessoal, se uma sentença transitou em julgado no primeiro grau, porque não houve nenhum recurso, ela transitou em julgado. Esse transitou em julgado é uma sentença de primeiro grau que vai ser levada à homologação. Então, não é verdadeira aquela hipótese em que a decisão deva ter sido proferida por um tribunal ou um órgão colegiado. E, finalmente, a letra E, por terem sido as partes citadas adequadamente. Ótimo, tem que ser citado. Não se admitindo a figura da revelia. Ora, pessoal, a revelia é requisito também indispensável para a concepção, para a conformação dos requisitos indispensáveis para a homologação. Fala-se citação e a comprovação da revelia. Ok? Resposta correta, portanto, como requisito indispensável, haver sido proferida por autoridade competente. Acho que está bem correto, né, pessoal? Vamos à questão número 6. Vamos para a questão número 6. 6. A respeito das regras atinentes ao processo internacional e à homologação de sentenças estrangeiras, assinale a opção correta. Veja que nós estamos falando de processo internacional, ou seja, onde há uma conexão interespacial privada, e a homologação sucessiva de uma sentença, que venha a ser objeto de pedido de homologação. As respostas abaixo, entre letras A a letra D, estabelecem as seguintes hipóteses. Letra A. O ajuizamento de uma demanda no Brasil é empecilho à homologação de uma sentença estrangeira? Ora, vamos imaginar que a ação estrangeira terminou, transitou em julgado, e que nós ajuizamos uma ação igual no Brasil, e que essa ação igual no Brasil
não poderia ter sido ajuizada porque aquela medida a ser homologada ainda não o foi. É um empecilho à homologação, não é empecilho à homologação. Eu posso prosseguir com o ajuizamento da demanda no Brasil até que haja a homologação, certo? Até o momento da homologação. E com a homologação da decisão estrangeira, nós temos diante de nós a evidência de que ela transitou em julgada dentro do território nacional. E aí sim poderemos infletir como extinto o processo no Brasil. Letra B. Por ocasião do cumprimento de cartas rogatórias, aplica-se a lei processual da justiça rogada. Primeira questão, que aqui está posta. Quais são as regras processuais que serão aplicadas a partir do momento em que uma carta rogatória está formulada ou se formula com pedido de cumprimento no outro território? Ora, quando do cumprimento da rogatória, nós vamos, depois de recebê-lo, fazer com que a lei processual seja aquela aplicável à legislação nacional e não à legislação estrangeira. O segmento processual, a ordem processual a ser seguida é aquela que está consistente dentro do nosso Estado. Portanto, vai realmente aplicar-se a lei processual da justiça rogada. Por outro lado, a questão continua, que sendo irrelevante solicitação da justiça rogante no sentido de se aplicar à sua legislação, ou às suas legislações processuais. Ora, a justiça rogante não pode pleitear que se dê instrumentalidade ao cumprimento da rogatória no outro país através das suas regras processuais. Então, dentro deste contexto, essa questão está evidentemente errada. Certo? Letra C. Para efeitos de homologação de sentença estrangeira, exige-se que ela não ofenda a soberania nacional, a ordem pública, os bons costumes, assim como se impõe a pré-existência de um tratado específico ou promessa de reciprocidade para o seu reconhecimento. Eu já defino que a homologação de sentença, de fato, tem que analisar os pressupostos constitutivos do artigo 17. O artigo 17 da Lei de Introdução. Esse artigo 17 impõe o respeito à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes. Ou seja, requisito primordial. E esses requisitos primordiais, em relação à homologação de sentença estrangeira, no entanto, não envolvem a existência de um tratado específico ou de uma promessa de reciprocidade. Embora a homologação exija o respeito às disposições do artigo 17, nós temos que saber que não há necessidade de haver um tratado específico. Eu expliquei em aula que a homologação de decisões estrangeiras não depende de tratado ou promessa de reciprocidade. Ela é um princípio em direito internacional que será aplicado por todos os países. Ok? Então, esta resposta também, quanto à parte final de sua de determinação, está errada. E, finalmente, a letra D. Em casos específicos, o STJ poderá reexaminar, a requerimento do interessado, as decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras. Veja, aqui eu estou dizendo, a homologação de uma sentença estrangeira pode ser reexaminada no que tange a outras decisões proferidas pelo STJ? Sim. E eu digo qual é o caso específico, é o caso do divórcio. É o caso do divórcio constante do artigo 7º da Lei de Introdução, no capítulo relativo, só um minutinho,
no capítulo relativo ao parágrafo 6º do artigo 7º, cuja parte final diz: o Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos. Está respondida a questão. A resposta correta, portanto, é a letra D, com fundamento no artigo 7º, parágrafo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ok? Sétima disposição, a sétima questão. No Brasil, os instrumentos de cooperação jurídica internacional são: quais os instrumentos de cooperação jurídica internacional que estão listados na ordem estabelecida pelas regras vinculadas à cooperação jurídica internacional? Quando se olha a cooperação jurídica internacional, nós temos que analisar o artigo 26 do CPC. A cooperação jurídica internacional ali está descrita, certo? Em todos os itens constantes, de que ela se compõe do auxílio direto e das cartas rogatórias, certo? Não estabelecendo, no entanto, a possibilidade de que a homologação de sentença estrangeira esteja descrita na Constituição Federal, mas, não obstante, ela está, e, como tanto, ela está como princípio de cooperação. Mas ali faltam outros itens. Aqui eu só estou falando da carta rogatória e da homologação. Falta o auxílio direto. Veja a letra B. A homologação de sentença estrangeira, 1, a carta rogatória e a extradição, na forma da Constituição Federal. Ora, todas elas estão constantes da Constituição Federal, mas, no entanto, falta ainda mais um item de cooperação jurídica internacional pelo novo CPC, que é o auxílio direto. A letra C são o auxílio direto, a homologação da sentença estrangeira, a carta rogatória e a extradição. A extradição também é meio de cooperação jurídica internacional. E aí a questão complementa-se dizendo: ainda que estes instrumentos não estejam todos previstos na Constituição Federal. Como, de fato, o auxílio direto não está previsto na Constituição Federal, mas está previsto no CPC. Então, a resposta C é que mais tem a implementação dos dispositivos da regra sobre cooperação. É o auxílio direto, a homologação da sentença estrangeira, a carta rogatória e a extradição, mesmo que não previstos na Constituição Federal. E a letra D, que diz que hoje se resume ao auxílio direto, que substitui todos os demais. Não, auxílio direto é outra fórmula de cooperação, independente da participação judicial, e, portanto, é uma inovação do sistema do novo CPC. Mas permanecem em vigor as questões relativas a cartas rogatórias, a homologação de sentença estrangeira e também da extradição. Então, a resposta correta é a letra C. C de casa. Ok? Vamos para a questão número 8. Vamos para a questão número 8. A questão número 8 pede que se coloque, dentro das hipóteses estabelecidas, verdadeira ou falsa. Verdadeira ou falsa. Primeira hipótese, para que vocês me digam, é verdadeira ou falsa? A delibação é um sistema jurídico de homologação de sentença estrangeira que tem fundamento na cortesia internacional. Delibação é o ato de preenchimento dos requisitos do artigo 15 e 17. Leiam insistentemente esse artigo 15 e o artigo 17. Estes são os pressupostos da delibação, pessoal. E se não for todos os relativos ao artigo 17, o artigo 15 ingressa em qualquer ato jurídico
que venha a ser perpetrado pela ordem externa. Então, vejam, a delibação é um sistema jurídico para definir a homologação da sentença estrangeira, com certeza, cujo fundamento é a cortesia internacional. Procede. O fundamento é a cortesia internacional, e pela qual a sentença estrangeira será reapreciada e examinada quanto ao mérito e à forma. Errado. A sentença estrangeira não pode ser reexaminada quanto ao mérito, muito menos quanto à forma. Por quê? Porque o reexame de mérito, na verdade, envolve manifestação acerca do fundamento da decisão estrangeira. E a justiça brasileira não tem poder ou não tem competência para ingerir-se dentro do sistema judiciário ou legislativo de um outro país. Isto é ruptura do dever de não intervenção. Portanto, a primeira hipótese é falsa, é incorreta. Ok? Segunda hipótese, letra B. O procedimento a ser seguido para a homologação de sentença estrangeira é, segundo o CPC e o regimento interno do STJ. A pergunta se refere ao quê? Qual o procedimento se segue quando da homologação da sentença estrangeira? Nós temos que analisar o CPC e o regimento interno do Supremo, ou o CPC não trata de homologação de sentença estrangeira. Ele trata, sim, em capítulo específico. E o regimento interno, ele aglutina os pressupostos do artigo 15 e 17, portanto, o regimento interno também é os procedimentos necessários para a homologação da sentença estrangeira. E aqui nós temos uma assertiva verdadeira. Letra C. Segundo entendimento majoritário do tribunal competente para a homologação de sentença estrangeira, qual é o tribunal competente no Brasil? É o STJ. Contra esta homologação, é possível arguir-se como defesa apenas as questões relativas à observância dos requisitos da homologação, sendo vedada a arguição versar sobre outras questões. Obviamente está correta. Eu só posso apresentar uma arguição, uma defesa, em cima da falta de pressupostos, em cima da falta de observância dos requisitos. Artigo 15, artigo 17, regimento interno, que, na verdade, constitui-se na fórmula pela qual a homologação será concedida. Ou seja, é vedado arguir sobre outras questões, mormente sobre mérito. Ok? Letra D e última. Se tramitam duas ações idênticas, por serem de competência concorrente, uma na jurisdição estrangeira e outra na jurisdição nacional, quando ocorrer o trânsito em julgado da sentença estrangeira e sua homologação no Brasil, deverá ser extinto o processo no Brasil pela ocorrência de coisa julgada estrangeira? Correto, se houve homologação da sentença estrangeira no Brasil, ela foi validada, tornou-se eficaz no Brasil, ela transita em julgada no Brasil. E com isto nós temos que promover a extinção do processo ou a extinção do processo brasileiro diante da extinção da coisa julgada pela coisa julgada estrangeira, que se procedeu, porque eu não posso validar duas sentenças que tenham efeitos, eventualmente, até controvertidos. Então, letra A, certo? Falso. Letra B, nós vamos tratar-se de uma hipótese verdadeira. A letra C é uma hipótese verdadeira e a letra D é uma hipótese verdadeira. Ou seja, todas são verdadeiras, com exceção da letra A, que é falsa. Questão número 9. Questão número 9.
Na hipótese de uma identificação ser proposta no Brasil e no exterior, veja, muito semelhante à questão anterior, né? Inexistindo tratado, certo? Inexistindo um tratado do país estrangeiro, certo? Marque a opção correta. Nós estamos dizendo o seguinte: uma mesma ação por competência concorrente foi ajuizada no Brasil e no exterior. Nenhum problema. Ele só que informa que esta questão não tem tratado que estabeleça a regra da aplicação eventual da litispendência, que seria eficazmente uma decisão que poderia alterar e conceder a litispendência. Mas como não há tratado, a litispendência é indevida. Letra A. Qual a opção correta? A litispendência internacional não pode ser conhecida de ofício e deve ser arguída. A litispendência não pode ser arguída, ela pode ser arguída, mas não será deferida. E, por outro, o juiz não pode conhecer de ofício litispendência, porque a litispendência é vedada no direito internacional, quando se tratar de ações de natureza concorrente, de competência concorrente. Mas a questão continua. Arguída, ela impede que o juiz brasileiro dê curso à ação intentada no Brasil se a questão já estiver submetida a um juiz estrangeiro. Não. O juiz brasileiro pode seguir com a sua ação, o juiz estrangeiro pode seguir com a sua ação, certo? A arguição simplesmente será afastada em decorrência da impossibilidade formal de arguição de litispendência. Ok? Acho que isso é bem entendível, né, pessoal? Letra B. A litispendência internacional pode ser conhecida de ofício. Não, desculpem, eu vou pular. Letra B, que seria, na verdade, a letra C, porque aqui eu repeti a A e a B como a mesma resposta. Então, vamos para C. Se a sentença brasileira decidir determinada questão, que também tenha sido decidida por sentença estrangeira, certo? Se a sentença brasileira decidir determinada questão, que também tenha sido decidida pela sentença estrangeira, sobre o mesmo tópico, será sempre a sentença brasileira que produzirá efeitos? Vejam bem, pessoal. Por que a sentença brasileira vai produzir efeitos se ambas têm a mesma disposição? A que vai produzir efeitos é aquela que transitar em julgado preliminarmente, seja nacional ou estrangeira, mas não há preferência nenhuma para a sentença brasileira. Tá? Vai prevalecer a regra, considerando que o trânsito em julgado, né, faz com que a decisão não seja conhecida, certo? Então, a sentença brasileira, que decidiu igual à sentença estrangeira, não vai determinar a preferência da legislação brasileira. Desculpem, um momento. Perdoe-me. Letra C. Letra D. A ação intentada no estrangeiro não impede que a mesma questão seja submetida ao juiz brasileiro, nem produz litispendência. Aqui está a resposta, pessoal. Se eu encaminho a juiz uma ação no estrangeiro, nada impede que eu ajuize a ação no Brasil, submetendo a um juiz brasileiro. Ainda assim, elas não vão induzir a litispendência, porque ela é vedada. Portanto, a resposta correta é a letra D, ok? Aqui faltou uma questão, mas a resposta correta é a letra D, porque a questão A e B foram repetidas. Um momentinho. A questão 10 e última questão. Questão 10 e última questão. É uma questão de natureza prática que vai evoluir dentro do sistema que nós imaginamos
estabelecer também na prova de vocês, certo? Não esqueçam que a prova de vocês vai ser formulada e entregue a vocês no dia 17, para devolução no dia 21. Vocês têm uma semana para elaborar a prova, com todos os elementos documentais necessários para tanto. Pelo amor de Deus, todos vamos gabaritar essa prova. Vocês não podem errar, certo? De qualquer sorte, vamos à questão número 10. Lúcia, brasileira, casou-se com Mauro, que é argentino. Uma brasileira e um argentino casam. Uma grande cerimônia realizada no Nordeste brasileiro, portanto, casaram sob o regime da lei brasileira. O casal vive hoje em Buenos Aires com 3 filhos menores. Domicílio deles, Buenos Aires. Por divergências inconciliáveis, Lúcia, brasileira, pretende se divorciar de Mauro, argentino. Para tanto, ajuiza uma ação de divórcio, combinada com partilha de bens do casal. E estes bens, segundo consta na própria questão, compõem-se de um apartamento em Buenos Aires, Argentina, e uma casa na praia de Troncoso, na Bahia. Certo? São os bens a serem partilhados. A questão envolve mais. Mauro, o marido argentino, não se opõe à medida. Não vai contestar a medida dela. Então, em relação a esta medida, qual a afirmativa correta? Letra A. A ação de divórcio só poderá ser ajuizada no Brasil porque o casamento foi realizado no território brasileiro. Pessoal, a competência judiciária do juiz brasileiro se estabelece, certo? Se estabelece na forma disposta no CPC, certo? Apenas nas ações envolvendo bens imóveis situados no Brasil. E a competência judiciária não envolve o local em que foi celebrado o casamento, para ações onde pretende-se a partilha de bens. Então, vejam, o casal possui bens em Buenos Aires e no Brasil. Então, não é verdade que esta ação de divórcio, que é de natureza concorrente, só deva ser ajuizada no Brasil em face do casamento. Falso. Letra B. Caso Lúcia ingresse com a ação na Justiça Argentina, não poderá partilhar a casa da praia no Brasil. Obviamente que não poderá partilhar, porque a competência para partilhar imóveis situados no Brasil, na forma da legislação nacional, na forma da lei de introdução ao Código Civil, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, deveria ter sido ajuizada essa ação no Brasil, quanto ao imóvel, no mínimo, que está situado no Brasil. Portanto, a letra B está correta. Letra C. Eventual sentença argentina de divórcio, para produzir efeitos no Brasil, deverá primeiramente ser homologada pelo STJ. Vamos imaginar, então, aqui, que essa sentença argentina de divórcio, que envolve o partilhamento de bens, poderá deixar de ser homologada por falta de uma completa dicção do juiz. Porque se ele julgou a partilha de bens, inclusive de bens situados no Brasil, a decisão argentina não será vinculada à competência do juiz argentino. Porque, sob esta parte, e esta homologação poderia ser parcial, no caso, certo? Não poderia, então, frutificar a regra definida para a hipótese concreta. Letra C. Eventual sentença... Bom, essa, então, a letra B diz que a sentença argentina não deve ser primeiramente homologada, que provavelmente ela será objeto ou de homologação parcial ou de impossibilidade diante do advento de imóvel não situado na Argentina.
E a letra D, a ação de divórcio, se consensual, deverá ser ajuizado tanto no Brasil quanto na Argentina. Competência para o divórcio, com partilha de bens, certo? Seria em parte na Argentina e em parte no Brasil. Aí termina a questão. Sendo ambos os países competentes para decidir acerca da guarda das crianças e da partilha de bens? Não. Quanto à partilha de bens, certo? Esta deverá ser formalizada na medida em que o bem esteja situado aqui ou lá. A resposta correta do número 10 é a letra B. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de esclarecer, então, que essas são as hipóteses trazidas para a análise de vocês e que vão, eventualmente, dar um certo andamento nas deliberações relativas à nossa próxima prova. No transcurso da próxima semana, hoje é dia 3, 4, 6, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Até o dia 13, se houverem dúvidas sobre essas questões, ou outras que vocês tiverem sobre o conteúdo, ou seja, antes da entrega do dia 17, eu gostaria que vocês me formulassem essas questões, preferencialmente aqui presentes no vídeo, porque aqui hoje estou verificando apenas a presença da Luísa. Ora, somos mais de 20 alunos, pessoal. E esta falta poderá determinar prejuízos na hora da verificação, e aí aquelas reclamações que se seguem por ter não compreendido o conteúdo e não terem tomado as devidas medidas vinculadas à mesma. Eu hoje vou restringir a minha aula a estas questões, porque eu gostaria que vocês realmente lessem as mesmas de novo, vocês já têm as respostas, e analisem estruturalmente, quando da prova, a lei de introdução, o Código de Processo Civil e o regimento interno do STJ, certo? Que vão, na verdade, dar fundamento, certo? Para todas as questões postas. Alguma pergunta? Luísa, tens alguma pergunta? Não, professor. Tudo Tranquilo. ok? Tá. Tudo ok. Tá, eu te agradeço, viu? Então é isso, pessoal. Vamos, eu falo pessoal porque alguém pode estar adiante analisando este vídeo, né? Mas então, os que tiverem a oportunidade, já deixo um abraço. Muito obrigado por hoje e até a próxima aula, ok? Trago minhas dúvidas, por favor. Um bom dia para Obrigada. todos, bom fim de semana. Tchau, Luiz. Tchau.